Maurício, aproveitando a sua presença aqui, quais são os cuidados, né? Vamos falar primeiro dos usuários, né? Dos motoristas. Quais os cuidados para evitarem, então, tomarem as multas? Bom, acho que a gente precisa, já pela fala dos nossos queridos telespectadores, já deu para perceber que tem uma dúvida em algumas coisas aí. Mas o que é Aham. importante a gente destacar é de fato que o radar bom é o radar que não multa, né? Uhum. Esse é o radar bom, porque ele cumpriu o papel dele de fazer com que a velocidade fosse adequada naquele momento lá. Então, o Certo. radar bom é o radar que não multa, né? Ao contrário do que às vezes as pessoas pensam em relação à arrecadação. Ou seja, o radar ele acaba sendo para nós um gestor do comportamento. A gente pode pensar assim também. Por quê? Porque excesso de velocidade é o que mais causa mortes e lesões no trânsito. Então a gente precisa tirar um pouco o foco da multa e olhar para a preservação da vida. Porque 10 quilômetros, né, faz muita diferença, por exemplo, numa batida. É uma diferença brutal, né? Uhum. A gente vai perceber o quê? Um atropelamento, por exemplo, né, a 50 quilômetros por hora, você tem uma chance de sobrevivência do pedestre de 55%. Se eu atropelo ele a 60 quilômetros por hora, que parece que não é nada no velocímetro, né? Mas a chance de sobrevivência dele já cai para 15%. Então, o radar, ele é, na verdade, né, um termômetro que a gente tem também para as febres da cidade, né? Eu digo sempre isso. Uhum. Então, você tem pontos de febre na cidade, na rodovia, e esses pontos é que precisam ser tratados. Por quê? Porque o índice de acidente ali é alto, ele está perto de uma escola, aquele local, tem hospital. Se é na rodovia, a engenharia não favorece muito, então tem que reduzir a velocidade porque ela se torna perigosa numa curva, num declive muito alto, né? Numa descida muito forte, né? Então a gente tem que mudar um pouco o foco, tirar o foco da multa e focarmos um pouco mais na preservação da vida, na segurança. Tá certo. Agora, uma outra pergunta. Agora, falando em questão dos municípios, das cidades, por exemplo, que nem a gente fez a pergunta para o outro especialista aqui. Falando da questão da madrugada, falando aqui em São Paulo e nos grandes centros. A pessoa de madrugada, por exemplo, ela está perto de um lugar onde tem ali o radar, e se ela parar ali no sinal de trânsito, ela pode ser assaltada, algo assim, ela pode sofrer com a violência. E aí a pessoa então passa entre ser assaltada, colocar a vida em risco, ela passa o sinal. E aí depois ela tenta recorrer e há situações que a pessoa não consegue. São várias reclamações nesse sentido. Não teria que ter um pouco de senso também dos órgãos competentes para avaliar melhor isso, né? Principalmente se tratando da madrugada? Sim, eu acho que nesses casos em que você tem os equipamentos que fazem a gestão do avanço do sinal vermelho, a gente tem em muitas cidades, inclusive Uhum. capitais, né, em que em determinado horário, por exemplo, vou só citar um exemplo, a cidade de Campinas, né? Certo. Eu resido em Belo Horizonte, estou aqui em Belo Uhum. Horizonte, mas né, tenho amigos e tenho uma filha que mora em Campinas. Em Campinas, a partir, né, das 19 horas da noite, essas questões já são aceitas pelo equipamento, exatamente em pontos para que garanta a segurança do usuário da via, que ele não fique exposto a nenhuma violência desse tipo, né? Outras capitais também fazem isso, mas é exatamente para preservar. Agora, isso compete de fato ao gestor público municipal. Ele precisa, junto lá, vamos pensar com a Uhum. Secretaria de Segurança Pública, né, encontrar os pontos críticos e que merecem dessa atenção para a questão da segurança do usuário. Tá certo. Maurício, foi um prazer falar contigo. Obrigado aí pelas orientações, pelos esclarecimentos e até uma próxima oportunidade. Sou eu que agradeço, Bispo, a oportunidade, lembrando a todos, olha, nós estamos ocupando mais de 60% dos leitos dos hospitais, 75% dos leitos de hospitais especializados em trauma e 40% das UTIs no Brasil estão ocupadas com pessoas que sofreram sinistros de trânsito envolvendo velocidade alta. Então Então, fica um aí o abraço a alerta, né? todos e muito cuidado. Tá certo. Muito obrigado. Tchau.